Vamos dar início ao nosso estudo, nessa aula. Vamos orar. Deus amado, nós te exaltamos, glorificamos ao teu nome, Senhor. Neste momento, ó Deus, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos colocar as nossas vidas diante do teu altar, ó Pai, te pedindo direção, ó Deus, para este dia. Que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome, Senhor. Abençoa cada professor, ó Deus. Abençoa, Senhor, a cada aluno. Que as nossas mentes, que o nosso coração, ó Deus, esteja preparado, Senhor, para receber a tua palavra, para receber o aprendizado, Senhor, e que nós possamos praticá-lo, ó Deus. Colocar em prática, ó Deus, o que nós estamos aprendendo. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vou fazer aqui rapidinho, dar uma pincelada no que nós falamos na aula passada, né? Nós estamos no capítulo 2, falando sobre eclesiologia. Então, nossa primeira aula foi sobre a origem da igreja, a fundação da igreja, como é que ela apareceu, como que ela começou, como que ela deu seguimento, né, no seu desenvolvimento. E aí eu falei algumas coisas específicas, né, sobre como que a igreja do Senhor se colocou, né? Como que ela se viu quando ela foi criada. Qual era o papel dela? O que ela precisava fazer? E aí o entendimento, né, que foi recebido dos apóstolos, né, foi para que eles pudessem estar juntos, né? E aí isso aconteceu, né, quando a igreja nasceu, foi lá no dia de Pentecostes, mas a igreja ela deu o início lá, o pontapézinho inicial foi quando João Batista, quando viu a Jesus, falou, né? Eis o Cordeiro de Deus. E aí, quando Jesus foi batizado, e logo em seguida os discípulos começaram a segui-lo, né? Foi ali que a igreja foi fundada, né? E tinha um plano de salvação, né? E eu falei sobre isso também, desde sempre, né? Desde sempre. Deus tinha já a igreja no coração, ele já sabia de tudo que ia acontecer e ele manteve a sua meta, né? A necessidade que ele tinha de implantar a igreja na terra. E não foi à toa que ele deu seu próprio filho para poder fazer isso, né? Porque nós sabemos que Jesus sofreu naquela cruz e esse sofrimento não foi em vão. Não foi em vão. Ele sofreu, ele morreu, mas ele ressuscitou o terceiro dia, né? E nós estamos aqui falando sobre isso justamente porque ele derramou seu sangue lá na cruz. Então nós somos privilegiados, porque fomos resgatados pelo Senhor. Vamos lá, eu falei também sobre a plenitude do tempo, né?
Cristo é o cabeça da igreja. É Ele quem nos dá o caminho, nos dá o norte. É Ele quem nos orienta. Nós não fazemos as coisas pela nossa vontade, né? Pelo menos não devemos. Nós sabemos que muitos fazem ou se colocam na posição de que são acima de qualquer coisa, acima de todos. E nós não estamos debaixo dessa autoridade, nós estamos debaixo da autoridade do Senhor. Então, nós somos orientados pelo Senhor. A igreja, essa igreja aqui é orientada pelo Senhor. A igreja do Senhor, ela precisa ter essa visão, né, de que nós não estamos aqui fazendo o que nós queremos. Não estamos aqui fazendo o que nós temos vontade porque é bom ou isso vai nos trazer algum benefício. E, na verdade, não temos isso como nossa diretriz, né? A nossa diretriz é o Senhor. É Ele que está à nossa frente. É Ele que está nos orientando. Então, a igreja foi planejada desde a eternidade. Falamos também sobre uma visão, que é a visão cristológica da igreja, né? Ela está pautada não em... E isso daí é uma coisa que se foi colocando, né, durante o tempo, né, que Deus tirou o povo do Egito e trouxe para a terra prometida, e aí as pessoas foram se colocando numa posição de que o povo de Deus era um povo diferente, mas isso não significava que para eles que era um povo que era escolhido por Deus. Muitos deles. Amém. Muito obrigada. E aí nós tivemos alguns embates, né, durante algum tempo, e a Igreja Católica, as outras igrejas, as filosofias foram se multiplicando, foram não vou dizer se arrastando, né? Vieram se alterando, não é? Nesse espaço de tempo, e eles entendiam que os cristãos eram pessoas fora do contexto. Porque, eu não sei se vocês lembram, eu cheguei a falar, né, que Alexandre o Grande, quando ele conquistou, né, ele foi conquistando vários impérios, e ele aceitava que o povo vivesse naquele meio, e ele tolerava, né, várias as filosofias, as religiões que existiam. Então, assim, houve, por um lado, um crescimento muito grande da igreja nesse período, porque ele pegou a língua grega, né, que ele trouxe e implantou, e aí praticamente assim todo mundo naquela época falava a língua grega, então isso facilitou algumas coisas, e que para a gente também, né, para nós cristãos, não foi diferente. Isso também trouxe uma abertura muito grande, né, para a gente poder ter acesso também às outras pessoas. Imagina você
num lugar e cada pessoa falando uma língua diferente, né? Deve ser bem complicado, né? Então, assim, ele trouxe alguns benefícios. O Império Romano também veio na mesma proporção, né? Até com mais força depois, e implantou também, né, as suas diretrizes, já se utilizando de algumas ferramentas que tinham sido propostas e aceitas no tempo de Alexandre o Grande. Então, assim, a gente tem vários períodos, e aí o ideal vocês poderem olhar isso, estudar, verem em dicionário, procurar nos livros de história como que se deu, porque assim, tem muita coisa que aconteceu nesse período, mas não é a nossa intenção aqui a gente trabalhar direto com isso. Eu estou dando um panorama sobre o que era a igreja, né? O que era no tempo antigo, o que foi no tempo medieval e como que ela é hoje. Então, assim, tem muita coisa para a gente falar. Então, eu queria que vocês estudassem. Não esqueçam de ler o livro de Atos, que é muito importante. E aí, alguns embates que aconteceu foi a questão de que Pedro era pedra de esquina, né? A igreja entendia que Pedro, que Jesus tinha dito isso. Só que ele não colocou Pedro, ele não deu esse destaque para Pedro nesse sentido. Não quis, Jesus não quis dizer que Pedro era a pedra angular da igreja. Ele estava falando dele mesmo. Era ele que era a pedra angular da igreja. Era ele que era a pedra de esquina. Foi ele que foi posto como pedra para poder dar início de um novo tempo, novos acontecimentos, vida nova para a igreja, que já vinha de muito sofrimento, de perseguições, coisas terríveis, né? E aí eu também coloquei isso na apostila, e depois vocês leiam com calma, porque a gente falou sobre isso na semana passada, e eu não quero ficar me prendendo muito a isso. Então, assim, a pedra, ela não se refere a Pedro, e sim a verdade que acabara de ser afirmar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Jesus não disse: sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Mas ele declarou, né, que ele era a pedra angular, né, que ele era a diretriz. A nossa vida, né, como cristã, tem que ser pautada no Senhor e não em Pedro ou outro ser qualquer que a gente acompanha, que muitos colocam, né? Hoje em dia tem a natureza, o vento, a água, todo mundo adora alguma coisa, né? Mas nós adoramos a Deus. Falei também sobre nós somos membros, nós somos como os blocos, né? Usados para a construção da igreja. Então, cada um de nós é uma pedrinha. E nós somos um organismo vivo. Se a gente for olhar, né,
nós não somos seres inanimados, né? Nós somos pessoas que andamos, falamos, pensamos. E o Senhor, Ele Ele formou a igreja dele justamente nessa condição, né? De que nós fôssemos alcançados e que nós multiplicássemos o que a gente aprendeu, o que nos foi ensinado. E nós precisamos ser sempre testemunhas vivas do Senhor, né? Porque cada um de nós temos uma experiência diferente. Nós não somos iguais, não nos convertemos iguais. Muitos de nós nasceram no Evangelho, muitos também não. E o nosso testemunho para as pessoas que não conhecem a Cristo é justamente essa diversidade de formas que Deus encontrou de nos alcançar. E Ele faz isso com todos, não fez só comigo, nem só com a Ana, nem só com o evangelista Edinaldo, Ele fez com todos nós, com cada um de nós. Então, portanto, assim, o Senhor, né, Ele é pedra provada, Ele que é o firme fundamento, né? Nós até comentamos, lemos também lá em Isaías 28, 16. E aí depois vocês vão olhar isso no texto. Vamos lá. Igreja primitiva. A igreja primitiva era a igreja do tempo dos apóstolos, ou seja, a comunidade viveu os primeiros anos da igreja cristã, né, através do testemunho, da palavra ensinada pelos apóstolos, que o próprio Jesus fez isso com eles. Sua história se desenvolveu desde a primeira metade do século I até o final do mesmo século, ou início do segundo século, provavelmente quando João morreu, né? Que foi o último apóstolo de Jesus. Falando dos 12, tá, irmãos? Nós também somos apóstolos do Senhor. Amém. O crescimento da igreja foi uma arma usada pela igreja através da qual crescia demasiadamente, era o testemunho dos seus membros, né? Eu acabei de falar isso, né? A nossa vida, o nosso testemunho faz com que o evangelho se expanda, cresça, percorra vários lugares. Então, assim, o nosso papel aqui não é ficar sentadinho aqui, não. O nosso papel aqui é evangelizar aqueles que estão lá fora, que não conhecem a palavra. Hoje, aí vocês vão me falar, não, mas quase todo mundo conhece a palavra. Tá, mas as pessoas que estão lá fora, mesmo que elas já tenham ouvido falar de Jesus, elas estão com seus corações completamente endurecidos. Então, nós temos um papel, e eu creio que esse papel ele seja bem mais complexo, bem mais difícil até do que o povo antigo, porque eu entendo que quando o evangelho se propagou naquela época, era alguma coisa diferente. Não foi à toa que o povo foi perseguido, né? Porque nós tínhamos uma visão de quem era Cristo e o que Cristo tinha feito, né, pelas pessoas, que era morrer na cruz. Então as pessoas tinham total entrega por isso. E hoje nós vemos que não existe muito interesse nas pessoas quando se fala de Jesus Cristo, porque as pessoas consideram que tem que
eu tenho que abrir mão de um monte de coisa, né? Eu tenho que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, e as pessoas não entendem que quando você aceita Jesus, quando você recebe a Cristo, isso que você tem preocupação vai se disseminando, vai se acabando, né? Se dissolvendo, essa que é a palavra correta. Naturalmente. Fala, Edinaldo. E isso, gente, é interessante porque quando a gente olha para a igreja antes de Jesus, né? Assim, já existiam os judeus, né? Quando Deus escolheu um povo, e foi o povo judeu, né? Eles vieram conquistando, vieram, né? Deus prometeu a terra prometida para eles, e não só isso, prometeu que nós seríamos como grãos de areia, né? E a gente olha, né, para todo esse caminhar, a gente percebe que assim Deus entrou na provisão, né, de fazer um povo seu, e já existiam dinastias, já existiam filosofias, já existiam várias seitas, né? O povo do Egito adorava muitos deuses, e não só o povo do Egito, né? Estou falando do povo do Egito, mas por nossa conta, porque a gente foi escravizado por eles, né? Nós vivemos lá um bom tempo, né? E aconteceu também quando outros reis, outros impérios nos fizeram escravos, né? Quando a gente foi envolvido com a Babilônia, né? Com o povo da Babilônia, existiam reis, vários, diversos, e cada um tinha lá o seu deusinho lá especial. E muitos impérios desses tinha vários. E a gente estava lá nesse meio, né? E aí Deus falou: não, eu quero uma nação minha, só minha. E quando o povo judeu foi disperso, né, quando as tribos se separaram, foram dizimadas, pode-se dizer assim, né? Os dois reinos, Reino do Sul, Reino do Norte, né, que nós fomos levados cativos para vários outros lugares, para várias outras culturas. O Senhor sempre estava ali com o povo, e mesmo muitos dos nossos se misturando, aceitando, né? E nós vemos isso nas conquistas mesmo das terras que o próprio Senhor, que o próprio Deus tinha dado para o povo, né? Para o povo judeu. Muitos de nós aceitávamos. Não, a gente pode manter aqui uma abertura aqui de entendimento. Não, eu adoro o seu Deus, e você também adora o meu, né? E é isso que o povo não entende, e muitas vezes vem Deus como um Deus egoísta, um Deus ditador, né? Aquele que Deus assim: não, eu escolhi o povo para mim, eu quero que esse povo me adore, né? Então, assim, as outras religiões, as outras nações não tinha problema nenhum com isso, né?
Podia ficar todo mundo junto, misturado, e ser aquela salada só, e estava tudo bem. Era bom para todo mundo, era bom para mim, era bom para você, no caso, né? Apesar de nós, graças a Deus, não estarmos lá naquela época. E aí o Senhor, vendo toda essa situação, Deus vendo toda essa situação, falou, não, eu não posso deixar que isso fique dessa forma, né? Aí veio o Senhor Jesus Cristo, morreu na cruz, foi mais um problema, porque todo mundo entendia que Jesus vinha para poder libertar o povo, mas o povo queria um reinado aonde? Terreno, né? Era aqui na terra. Só que Jesus não veio para esse reinado. Jesus veio para um reinado celestial. Ele veio para trabalhar no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente. Não é à toa que nós somos templos do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não é porque simplesmente a gente é bonitinho, não. É porque Deus escolheu cada um de nós para que nós pudéssemos multiplicar, para que nós pudéssemos levar, né, o que Deus tem feito, como que Ele fez na minha vida para me tirar lá de fora e me trazer para cá, né, e me fazer uma pessoa diferente. E isso daí hoje é um diferencial. Deveria ser sempre um diferencial, né? Essa que é a verdade. Mas hoje o nosso testemunho é importantíssimo. Por quê? Porque as pessoas vivem no tudo junto e misturado, e a gente pode trazer um pouquinho dali de fora, botar aqui, levar um pouquinho daqui, botar lá, e não é isso que Deus espera de nós. A igreja do Senhor, ela precisa ser diferente, ela precisa ser uma igreja separada, né? Por que e a gente vai falar sobre isso mais um pouquinho lá na frente, né? Por que tinham tantas perseguições? Né? Por que o povo cristão era tão perseguido? Não era à toa, não, tinha seus motivos, né? Tinha os seus motivos. Então, nós somos membros da igreja do Senhor e nós temos que dar um testemunho de quem nós somos, para que nós viemos, por que nós estamos aqui. E hoje isso não é muito percebido, né? É desacreditado, literalmente. É desacreditado. Eu achei até interessante, assim, conforme eu fui estudando e lendo sobre algumas coisas, o quanto que Deus nos ama. O quanto Deus nos ama. Porque mesmo a igreja do Senhor sendo perseguida, sendo praticamente, entre aspas, dizimada, né? Que eles entendiam que assim, vou matar um monte de cristão de uma vez, vai morrer todo mundo. Só que aí eles olhavam para frente e tinha 3 vezes mais, 5 vezes mais do que eles tinham matado. E nós vemos isso no caminhar, né? Quando a gente vai ler, que a gente estuda, a gente consegue perceber o quanto Deus é estratégico. O quanto Deus é estratégico para que o nome dele... E é interessante que as pessoas falam assim, esse Deus aí é igual Maomé, é igual outro Deus qualquer. E eu não entendo assim, né? Quando eu olho para a igreja do Senhor, apesar da gente também escutar muita gente falar assim, nossa, mas tem tantas denominações, tem tantas igrejas. Sim, tem. Mas eu creio que Deus sempre tem um propósito em tudo, né? Ele não fez a Igreja Batista Verdade e Vida, a Igreja Universal, a Igreja
presbiteriana, a igreja batista, diferente no sentido de que cada um de nós crê num Deus diferente. Nós cremos num Deus vivo, né? Temos nossas doutrinas diferentes porque, na verdade, a gente vai agregando, né? Vamos dizer assim, acumulando. A gente vai pegando uma coisinha daqui, uma coisinha dali, e aí é esse que é o nosso problema. Porque a gente entende, né? Não é nem questão de achar, a gente entende que Deus está ali naquele negócio, mas muitos de nós não buscamos essa interação com o Senhor, né? Essa proximidade com Deus para saber se o que a gente faz realmente é genuíno. Porque, por exemplo, quando o Edinaldo falou assim, a igreja antiga era genuína, né? Tinha um amor puro. E por que a gente entende que era dessa forma? Porque eles tinham ali o Senhor próximo a eles, estava ali ensinando bem pertinho, né? Aí deveria ser maravilhoso você estar. Mas eu também vi em alguns momentos, por exemplo, quando o Senhor morreu, até ele ressuscitar, Pedro se desesperou. Achou que acabou. Não tem mais nada, vou voltar a pescar lá com a minha redinha, meus peixinhos. Só que Deus tinha falado, o Senhor tinha falado para Jesus, tinha falado para Pedro, que ele se tornaria pescador de homens. E não é diferente de nós. Então, quando a gente aceita Cristo, nós também nos tornamos pescadores de homens. E pescar não é uma coisa fácil, não, né? Tu imagina você lá no meio do mar, com chuva, com tempestade, com o mar bravo, você ter que lançar a rede, puxar aquilo, porque antigamente não tinha tarrafa, não tinha, né? Não tinha máquina que jogava a rede e puxava lá na roldana, ou em algumas hoje muito mais especializadas. Não, era tudo no manual, né? Você tinha que gastar o teu tempo, tu tinha que dar teu suor ali para puxar aquela rede cheia de peixe. Tinha vezes que você não conseguia pescar nada, né? E a gente tem prova disso quando aconteceu com o próprio Pedro, né? Que ele falou, Senhor, passei a noite toda pescando, não veio um peixinho na rede. E vai ter dias, terão dias, irmãos, que nós falaremos e simplesmente não alcançaremos pessoas. Mas isso também não quer dizer que é o fim. Quer dizer que nós precisamos pensar e buscar do Senhor, né? Como que a gente pode fazer diferente? Né? O que a gente precisa fazer? Às vezes a tua abordagem com alguém ali fora não foi uma abordagem muito feliz. Porque às vezes você se colocou num lugar mais se considerando o bambambam de tudo, né? E às vezes a pessoa falou, não quero. A pessoa é arrogante até para falar comigo, para falar com outra pessoa. Como é que esse Deus que ele serve? Então, nós precisamos ter esse cuidado. Claro que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque hoje as pessoas... Antigamente isso era mais difícil, mas hoje muitas pessoas debatem com você, né, sobre a palavra de Deus. Porque existem distorções. E as pessoas pegam versículos, palavras específicas. E aí você fica meio que baratinado, né? Então, assim, você precisa conhecer a palavra de Deus para você pregar o evangelho. Mas o nosso coração tem que estar cheio de amor pelaquela vida.
Aí tem alguns motivos que foram para ajudar esse desenvolvimento, né? Para a igreja crescer. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, perseveraram na comunhão no partido e partir do pão, perseveraram na oração, possuíam temor de Deus. Sinais e maravilhas eram feitos assim em quantidades, muitas, né? Múltiplas. Tinha alegria e sinceridade. E aí quando a gente olha assim, mas nós não temos isso hoje? Nós não temos isso hoje? Tudo isso daqui? Não temos, infelizmente. Hoje nós temos aqueles que só oram, aqueles que só querem a comunhão e no partir do pão, aqueles que trabalham só em prol da doutrina, né? Isso aqui é genuíno, eu preciso voltar ao primeiro amor, tem que ser igual no tempo antigamente. É assim, ou é uma coisa ou outra. Não existe um cuidado para a gente olhar, ter um olhar do todo. Do todo. Sim. O olhar visionário, ampliado, para você entender que assim, Jesus, ele pregava a palavra, ele estava lá em comunhão, ele partia o pão, ele fazia milagre, porque ele multiplicou dois peixinhos, né? E 5 pães, e não foi só uma vez, ele fez isso uma outra vez. E fora os outros milagres que ele fazia. Então, era um todo, né? E eu entendo também que quando ele entrou lá no templo, que ele derrubou lá aquilo tudo, né? A pessoa, estava na carne. Não, ele não estava na carne, não, ele estava no espírito. Porque a casa do Senhor, o templo do Senhor, estava sendo usado como vendetina lá. Né? O pessoal vendia, comprava, fazia lá as trocas, né? Tudo na apostasia com coisas pagãs e estava dentro do templo do Senhor. Então, assim, a nossa vida, ela precisa ter esse olhar, né, esse cuidado. A igreja, ela era, naquela época, poderosa na fé e no testemunho, pura em seu caráter e abundante no amor. Irmãos, eu não estou dizendo que hoje nós não somos. Eu estou dizendo, né, que nós precisamos olhar para isso de uma maneira mais perspicaz, porque assim, é o que nós estamos falando aqui. Alguns de nós buscamos coisas específicas, né? Você às vezes não tem aquele amor, mas você ora o tempo inteiro. Você quer comunhão com os irmãos, mas você não tem temor a Deus. Então, assim, nós precisamos olhar para todo esse apanhado, né? Para tudo que Jesus nos ensinou e ser uma igreja genuína. Nesse sentido. Não nos especializarmos. Isso daí é muito fácil, porque assim, gente, é prático isso, né? Vou dar um exemplo aqui. Hoje, por exemplo, as pessoas se especializam em alguma área. Por exemplo, um profissional, ele se especializa numa determinada área para ser expert naquilo, né? E aí, de repente, uma pessoa que se formou, que teve a primeira formação igual a ela, mas não fez uma especialização, não tem tanto valor como
a outra que fez. E aí é disso que eu estou falando na prática, né? Eu não posso só orar, eu não posso só querer a igreja em comunhão, ou eu querer ter essa afinidade com meus irmãos. Eu não posso querer partir só o pão com meus irmãos e não ter temor a Deus, não cuidar, né, da minha relação com o Senhor, do meu coração, da minha vida com o Senhor e querer fazer uma outra parte. Porque não tem fundamento, né? Literalmente não tem fundamento. E é para isso que a gente precisa olhar hoje como igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor hoje, ela está muito fatiada, né? Fatiada. Mas também eu entendo que não tem que ser uma preocupação nossa com essa parte de está toda fatiada, o que eu vou fazer? Nada. Não. Você conhece a palavra, sabe como é que funciona, então faça a sua parte aqui. Faça a sua parte aqui. A expansão da igreja. Após o martírio de Estevão, muitos apóstolos deixaram Jerusalém e passaram a pregar em toda parte. Alguns chegaram até Damasco e outros até Antioquia. Com o surgimento de severa perseguição, foi que os cristãos acabaram se dispersando para outras regiões, mas não deixaram de pregar o evangelho e testemunhavam das maravilhas que Jesus operava. Marcos 16:15. Paulo, que então era Saulo, ainda era fariseu, obteve permissão das autoridades do templo para ir para Damasco capturar cristãos. Lá em Atos 9, 1 e 2, versículo, fala sobre isso. Mas foi nessa viagem que ele teve uma visão do Cristo ressurreto, tão resplandecente que ficou cego por algum tempo. E que mais tarde, após recuperar a visão, com a ajuda de Ananias, que se viu forçado a fugir... Minto, eu pulei um pedacinho aqui. Com a ajuda de Ananias, né? E aí, Paulo depois foi por conta... Né? E aí é bem interessante que assim, ele recebeu permissão lá das autoridades para perseguir o povo cristão. E aí ele foi com tudo. Só que no meio do caminho, ele encontrou Jesus. E aí o que aconteceu? Ele também começou a ser perseguido. E aí ele teve que fugir por conta disso. E é disso que eu estou falando, né? Assim como Paulo, a gente também vive isso. Porque a gente não conhece a Cristo, não sabe nem quem Ele é, ou não se interessa. Em algum momento da nossa vida, o Senhor entra no nosso coração. E aí, a gente faz o quê? Precisa levar esse Cristo para outras pessoas. Já pensou se Paulo tivesse... Não, vou ficar escondido aqui até eu morrer. A gente nem ia ter conhecimento de muitas coisas, né? Que a gente pode ler na palavra de Deus. Então, assim, nós precisamos ter essa visão, né? Esse entendimento. Paulo e seus companheiros levaram o evangelho para além da Palestina, com o propósito manifesto de evangelizar os gentios. Eles viajaram intensamente pela Ásia Menor e pela Grécia. Visitavam as sinagogas dos judeus da dispersão e falavam com os gentios nos mercados e praças públicas. E deixavam grupos pequenos de cristãos, cuja fé era alimentada por visitas subsequentes pelas cartas que hoje temos do Novo Testamento.
Ao final do primeiro século, o cristianismo ainda estava virtualmente confinado ao leste do Império Romano, exceto pelas comunidades de Roma, de Puteoli e pelas que circundavam as baías de Nápoles. A única igreja conhecida fora do Império era possivelmente a de Edessa. Por meio do Novo Testamento, sabemos em quais cidades haviam cristãos, como nas 7 igrejas do Apocalipse, e pela correspondência da época. A Era Sombria. Vou ter que dar uma corridinha aqui. A Era Sombria, ela se deu, né, a partir, né, do ano 60 ao ano 100, ano Domini, né, que chamamos Era Sombria. Por quê? Porque as trevas, né, porque a perseguição era tão grande, tão cruel, né? Era tão cruel, e a gente não tinha muita informação sobre essa época, né? Então, assim, teve perseguição de Nero, teve perseguição de Domiciano, tiveram vários perseguidores, Trajano, tiveram muitos. E aí a gente vai... Eu na apostila coloquei um pedacinho sobre cada época, porque também não dá para a gente falar aqui, né? Então, assim, nós tivemos momentos de perseguições assim, bem cruéis e ultrajantes. Pessoas eram colocadas nas arenas, cristãos eram colocados vestidos de pele de animais para serem mortos. Pessoas foram colocadas para dar luz, né, na cidade. Eles eram colocados como se fossem tochas. As pessoas morriam queimadas nos mastros para dar luz na cidade. Foram coisas horrorosas, terríveis. E aí a gente vai falar sobre isso na próxima semana. Nós vemos aqui, então, que assim, ao longo desses 3 séculos aí do cristianismo, que houveram tolerâncias, e aí é nessa hora que a gente percebe, né, o quanto é difícil, né, quantos problemas são trazidos por conta disso. Porque assim, está todo mundo, beleza, está todo mundo aqui, ó, junto e misturado. Mas aí alguém lá fica aborrecido com alguma coisa. Não, então eu quero matar aqui porque isso aqui não está me favorecendo, não. E aí nós tivemos coisas específicas, né? Razões da perseguição da igreja, coisas assim específicas que aconteceram e que eles acharam, teve uma época que eles acharam que nós éramos canibalistas, e aí a gente tinha que morrer, né? Eles acharam uma época que nós éramos ateístas, então a gente tinha que morrer, porque a gente... eles acharam que nós só adoramos um Deus, então a gente não adorava vários deuses, então a gente não era tolerante, então a gente tinha que morrer. E aí tiveram várias épocas nesse sentido, né? E a gente vai falar sobre isso na semana que vem. E hoje foi corridinho aqui, mas amém. Deus amado, nós te louvamos, engrandecemos ao teu nome, queremos te agradecer, ó Pai, fala aos nossos corações, nos dá sede para buscar a tua palavra, para aprender mais e mais de ti. Agora nós entregamos em tuas mãos a próxima aula, Deus, que tu possa falar conosco de igual forma. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém.